Você acompanha agora a palestra Sem Amor Eu Nada Seria, expositor Rossandro Klingen, da Paraíba. Conferência ocorrida no dia 27 de maio de 2017, na cidade de Fortaleza, Ceará, no Centro Espírita João, o Evangelista. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe e continue a nos manter neste clima de paz, de fraternidade e, pelo que podemos constatar, de muito calor humano. É uma noite de festa, é um momento inusitado para nós, inesperado até, pela presença do nosso irmão Rossandro, companheiro muito caro ao nosso coração. E nós queremos, portanto, fazer alguns agradecimentos necessários na sequência, mas, primeiramente, a ele, Rossandro, que se dispôs, em meio às suas atividades profissionais, a estar conosco nesta noite. Algo inopinado, inesperado, não havia sido programado. Soubemos que ele estava aqui. Pelo carinho, pela amizade que nutrimos mutuamente, ligamos para ele e perguntamos: Rossandro, você não teria um tempo de fazer uma palestra à noite em Fortaleza, numa das nossas casas espíritas? E ele só simplesmente disse: claro, né? Esse é o Rossandro. Então nós rapidamente organizamos aqui uma equipe, a preocupação, porque nós não temos, vocês sabem disso, histórico aqui de atividades noturnas no sábado, com exceção de poucas casas. E resolvemos trazer para o João Evangelista, e nem tanto para a Federação, porque aqui nós temos, além desse calor humano, desse aconchego fraterno, nós temos uma equipe de trabalhadores que consegue dar um suporte para um evento assim de última hora. Então nós contactamos imediatamente com a Tânia, que é a presidenta da UD8, a Silvia, sua eficiente secretária e querida amiga. A UD8 é a União Digital Espírita. Cada atividade aqui do nosso movimento, coordenado pela Federação Espírita do Estado de Ceará, só para quem não conhece, tem as suas regiões. São as regiões, alguns chamam de geoespírita, é um termo bem interessante. E a região da qual o João Evangelista hoje faz parte é a UD8, que se integra aqui espacialmente mais ou menos nesse quadrilátero aqui da Bezerra de Menezes, passando pela Juvita Feitosa, até mais ou menos ali a Zé Bastos, contemplando casas como Francisco de Assis, o Irmão Leite, o Grão de Mostarda, o Bezerra de Menezes, o João Evangelista, o Caminheiro da Luz, e mais para lá nós temos a Samaritana, que é uma casa tradicional, antiga, amiga. Lá para o lado da Zé Baixo tem a Casa da Silva, que é o Vidal da Penha, casa onde eu comecei a fazer as minhas primeiras palestras para um público de 3, 4 pessoas, em 1987. Nervoso, tímido, como aliás até hoje fico. E nós temos também ainda o Jaime Hollenberg, né? Você viu os irmãos do caminho, né? Que fica, a minha memória está boa, não esqueci de nenhum. Então queríamos agradecer a colaboração da nossa saúde, sem a qual não teria sido possível. E muito especialmente também a uma alma que eu amo muito, que confiou no nosso trabalho, que é um dos seres humanos por quem eu tenho um carinho todo especial, uma admiração profunda, o meu irmão Sandro, que está exercendo inteiramente a presidência do João Evangelista em face de uma viagem ao Rio de Janeiro, do nosso irmão João Figueiredo, que por motivos profissionais está ausente durante este ano, e aliás até mandou um abraço para o Rossandro, né? O João, que é professor da nossa Universidade Federal do Ceará. Então queríamos agradecer a nossa presidenta da federação, a Margarida Gadelha, que está aqui conosco, minha parceira aí na condução dos destinos do nosso movimento. Agradecer a equipe do João Evangelista, a Silvia mais uma vez, o Juninho aqui, que madrugou praticamente para que nós pudéssemos propiciar esse momento. Queríamos, evidentemente, pedir desculpas a vocês. Sabíamos que ia gerar algum transtorno, perfeitamente compreensível, em razão desse menino aqui, né? Eu sabia que ele era querido, mas eu dizia para ele, eu não sabia que ele era tão querido aqui pelos cearenses, né? Então o resultado está aí. Fraternalmente nós nos acotovelando para ouvirmos a fala do nosso Rossandro. Então, sem mais delongas, até por conta do tempo, vamos aproveitar o máximo. Queríamos registrar também a presença aqui, estou só observando para não deixar ninguém de fora, a presença da Rádio Web Fraternidade, que conseguiu minimizar um pouco esse problema, porque quem não pôde ver ao João Evangelista tem a oportunidade em casa e no Brasil e no mundo ouvir a fala do nosso Rossandro. Então a Luciana está aqui, minha xará, né? Também é trabalhadora da Sociedade Espírita de Maracanaú e da Federação, né? Está aqui hoje participando conosco desse momento. Nós vamos, na sequência, como é de praxe, passar a palavra para a nossa
Margarida Gadelha, e ela vai fazer a prece de início das nossas atividades. Boa noite a todos, né? Vamos continuar neste clima de aconchego e de harmonia, né? Que a prece nos proporciona também esse aconchego, juntar os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas emoções, em forma de agradecimento ao Divino Mestre Jesus por esta oportunidade ímpar, oportunidade tão bela de ouvirmos o nosso irmão que se disponibilizou a estar aqui conosco, mesmo após um dia de atividade profissional. Jesus amigo, tu sabes dos nossos sentimentos, de como estamos nos sentindo aqui, e queremos te agradecer, Senhor, e te rogar um amparo para cada um de nós que aqui nos encontramos. Te rogamos também um amparo para aquelas pessoas que aqui não puderam estar. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. A presença do Rossandro entre nós, no João Evangelista, viu, Sandro? É o presidente, é um presente também à nossa casa, porque no dia 22 de junho, próximo, o João Evangelista estará fazendo 75 anos de atividades ininterruptas. Décadas, quase a 8ª década, né? Praticamente de trabalho, né? Concluída agora. Então, é um presente para nós, temos o Rossandro. Quando ele respondeu, claro, que poderia vir, eu perguntei, e o tema? E ele sugeriu, sem amor, eu nada seria. Então, vamos ouvir o que é que ele tem a dizer a respeito. Boa noite a todos e a todas. Gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. No final, quem quiser, vou ter um prazer imenso de abraçar pessoalmente cada um. Por enquanto está meio sem conseguir. Só sai daqui hoje quando eu fizer selfie com todo mundo. Fechado? Hashtag tamo junto. Gente, primeiro dizer assim, da alegria de estar aqui, né? É claro que é uma alegria estar aqui. Primeiro porque encontrar Luciano, que é um irmão querido, uma pessoa admirada em todo o movimento espírita do mundo, pelo belíssimo trabalho que ele faz, né? Eu estou em casa porque eu estou no Nordeste, então se fizer qualquer sotaque vocês vão me entender, fico muito feliz. Não tem que ficar preocupado em eita, eu disse uma coisa que ninguém vai entender, né? Agradecer a Sandrinho, que recebe a gente com carinho aqui. Sandrinho, fica sentado aqui, Sandrinho, vai. Não, vou ficar triste, vai, fica aqui, fique, vá. Energia, ó. 2 anjos de guarda, vá, senta aqui, vá. 2 anjos, né? A presidente Margarida que foi me pegar lá. Aí eu esqueci os livros, a gente voltou para pegar os livros, tá abaixo. Melhorou? Ok. É o quê? Para frente. Quer que eu fique? Eu vou para frente. Vou para frente. Margarida foi me pegar e a gente esqueceu os livros, mas aí eu trouxe, a gente conseguiu voltar. Obrigado. Melhorou aqui, gente? Ficou melhor aqui? Tá bom aqui? Então, vou precisar pegar minha colinha que estava aqui, Luciano. Ó, minha colinha vai vir para aqui agora, que essa carta de Paulo é muito bonita. A todos os nossos irmãos que fazem a Web Rádio Fraternidade, a Rubens, a Divina, que estão lá, sabe, em Uberlândia, transmitindo para o mundo todo. Às vezes a gente está fazendo uma palestra para 80 pessoas e tem mais de 100 mil escutando. É uma coisa impressionante, né? E Luciana, que está sendo aqui a representante, Web Rádio Fraternidade. Vamos estar juntos em janeiro, né? No Congresso Espírita de Uberlândia. Isso é motivo de alegria, né? Ainda mais uma casa que vai fazer 75 anos de trabalho no bem. E isso para a gente é incalculável. A gente não tem nem como dimensionar isso. Enfim, é somente aceitar esse presente que na verdade, o que é uma casa como essa? É uma embaixada do Cristo aqui, né? É isso que é uma casa como essa, é isso que é a Igreja Presbiteriana, é isso que é a Catedral, é isso que são todos os templos que nós dedicamos o tempo do nosso ser para entrar em contato com o Papai. A verdade é essa, porque a gente tem um paizinho extremamente amoroso, muito querido, e que a gente precisa aprender a se relacionar mais com ele, porque a gente mantém uma distância
como se ele fosse uma espécie de, digamos assim, um presidente de república, muito distante de nós, certo? E, na verdade, ele é nosso pai e ele conta com um relacionamento que nós precisamos desenvolver com ele todos os dias. E aí esse tema da carta de Paulo, porque também eu fiz um trabalho com os meninos do NEP da Paraíba. Cadê o pessoal do NEP aqui do Ceará, hein? Estão aqui não? Tentaram chegar, mas não chegaram, os bichinhos. Eu vou estar com eles amanhã no Centro Espírita, como é o nome? Flor do Bem. Casa Espírita Flor do Bem, amanhã de 8 da manhã, conversando com o pessoal do NEP antes de pegar o voo de volta. Então, essa carta de Paulo, desculpa eu estar de costas para vocês, viu? Essa carta de Paulo, tá vendo? Ele tá vendo minhas asas de 3 encarnações para frente. Gentileza de irmão. Essa carta de Paulo é uma carta que ela tem um contexto que a gente tem que lembrar, em que momento ele fez, por que ele fez. Aí vamos entender um pouquinho qual foi a dinâmica de Paulo. Vamos lembrar o seguinte. Paulo era, na verdade, um homem chamado Saulo, perseguia os cristãos, era um homem que tinha uma visão de mundo extremamente farisaica, era um doutor da lei, hoje entendia muito o contexto da lei judaica. Mas era um homem que, sinceramente, acreditava que o que ele estava fazendo era o correto, porque ele seguia a concepção dele de mundo, né? Ele era um homem que foi discípulo de Gamaliel, que foi um dos maiores comentadores da Torá, um homem bom. E ele era um jovem que, imagina, ele fez o Bar Mitzvah dele, que é aquela iniciação do jovem judeu, que decora os 5 livros da Torá, bota o seu kippá, vai para o templo, iniciar a sua trajetória. E ele, como todo o seu povo, aguentou milhares de anos de escravidão, de perseguição. O povo judeu aguentou muita coisa. 16 profetas sempre explicavam o verdadeiro motivo desse povo ter aguentado tudo isso. Esse povo aguentou tudo isso com um único objetivo: esperar que um dia a promessa de Deus fosse cumprida com a vinda de um homem que mudaria a história da humanidade, o Messias. Todos suportaram tudo isso para esperar o Cristo. Mas acontece que Paulo, antes Saulo, não percebeu que Jesus era o cara que estavam esperando. Não somente ele, muita gente. Tem hoje até que ainda tem gente que está esperando que Jesus venha na Judéia. E aí, quando ele se dá conta, na entrada de Damasco, que Jesus é a pessoa que todo o povo dele esperou e que ele não tinha percebido, que ainda estava perseguindo, ele certamente teve um momento psicológico muito interessante. E daí a gente começa a entender a importância do amor. Porque qualquer um de nós que estivesse naquela condição de Saulo, a gente ia se sentir imerecedor de ter contato com Jesus. Porque eu passo a minha vida esperando esse homem. Todo o meu povo espera esse homem. Esse homem chega, eu não reconheço ele ainda, estou perseguindo e matando quem conheceu ele. Então, o sentimento comum das almas que não aprendem a se amar é de se culpar. Ou, o segundo movimento psicológico seria se justificar. Então, a pergunta que foi feita é: quando Saulo encontrou Jesus em Damasco, que ele ouviu: Saulo, por que me persegue? E certamente pela vibração da voz de Jesus ele entendeu: poxa, ele é o cara que eu estava esperando, velho, como é que eu faço um negócio desse, meu irmão? Caiu a ficha, velho, do cara, assim: poxa, eu não acredito nisso não. Imagina como ele ficou, mas como ele era um homem muito focado em resultado, né? E aí a gente vai entender por que Jesus foi pegar ele para fazer essa tarefa e não os que já estavam com ele, como Simão Pedro. Ele já tinha um monte de seguidores e apóstolos, ele não podia ter escolhido entre eles alguém para fazer a tarefa de Paulo, mas tinha que ser uma pessoa obstinada. E Paulo era obstinado. E Paulo não ficou assim, tipo, se ele fosse culpar, ele fazia: olhe, se a parte de mim que eu não mereço sua presença. Porque como é que eu não percebi que você era você? Estou te perseguindo quem te segue, eu não mereço sua presença. Ele fez isso? Não. Ele se justificou? Seria mais ou menos assim: ah, mas vamos combinar, tu me enganou. Porque eu esperava que tu descendo assim, com um exército na honra e na glória, tipo o Senhor dos Exércitos, Leão de Judá, toda aquela coisa. Aí tu nasce numa manjedoura, junto de um jumento, não sei o quê. Pô, me enganasse. Ele se justificou? Ele fez uma pergunta, qual foi? O que queres que eu faça? Tipo assim, ó: não vou perder tempo com o que eu fiz até agora. Não vou me justificar com o que eu fiz até agora. Nem eu vou me culpar com o que eu fiz até agora. Eu vou fazer diferente. É só isso que Deus quer da gente. A gente fica: mas eu não presto, eu sou ruim. Eu persegui judeu na Idade Média, eu queimei bruxa na Inquisição, eu joguei pedra na cruz, meu karma é pesado. Quem disse? O movimento é de agora. Mudou o vetor, pronto, acabou-se.
Não é o que eu fiz, o grande drama, é o que eu continuo fazendo. Não importa o que aconteceu. Quando Deus me oportuniza voltar, é para vamos fazer diferente? E agora o que é que eu faço? Aí essa pergunta, que queres que eu faça? Essa pergunta é uma pergunta clássica, porque as pessoas esperam uma receita de bolo. Não, a gente chega no centro espírita, bota o nome na mediúnica e tal. Estou sofrendo, minha irmã, bota o nome na mediúnica, a vítima, né? Como dói. Aí bota o nome na mediúnica, quando chega, aí o irmão vai dar um retorno no atendimento fraterno. Olha, os irmãos estão pedindo para você fazer mais a prática do evangelho. Aí a pessoa faz, oxe, só isso? Não, meu irmão, vou repetir. Eles estão sugerindo que você faça mais a prática do evangelho. Mas eu estou fazendo evangelho lá. Não é a quantidade, é prática do evangelho. Porque a prática do evangelho acaba todo o processo obsessivo. É porque a gente quer assim, tipo, máquina de lavar. Eu chego, tomo um passo ou um vale de transporte, dependendo do carrego que eu esteja, tiro os obsessores e continuo sendo a velha criatura e pronto, me livrei. Não é assim que funciona. Porque quem são os obsessores, senão pessoas que amamos e traímos e matamos e que estão pedindo apenas para voltar para o ciclo do afeto e do amor. Não é alguém para ser afastado, é alguém para ser amado. Todo aquele que é afastado quer voltar para o sistema do afeto. A gente não se livra, porque o objetivo de Deus é amarmos-nos uns aos outros. Ponto. Essa história de manda embora, não. Traz de volta para eu amar e me redimir. O que queres que eu faça? Essa pergunta, Paulo não recebeu receita de bolo. Receita de bolo seria assim. Jesus dizer, então você quer saber o que eu quero que você faça? Vamos combinar. Fazemos o seguinte, primeiro, esse seu nome Saulo eu não estou gostando muito, porque eu tenho um projeto para você meio cosmopolita, nós vamos abrir umas franquias aí na Judéia, sabe, na África, aí na Europa, não era Europa na época, né? Vamos abrir umas franquias aqui nesse legal, você vai fazer umas 3 viagens abrindo as franquias vão ter uns probleminhas, quando você viajar para outra cidade para abrir outra franquia, vai ter que controlar essas franquias anteriores. Aí, olha, não tem WhatsApp, não tem e-mail, você vai ter que mandar umas cartinhas no lombo do jumento. Essas cartas você vai mandar para essas igrejas para dizer o que elas têm que continuar fazendo de correto. Porque quando você se afastar, a tendência é que as pessoas que ficarem nelas comecem a corromper a mensagem. Foi exatamente isso que Paulo fez. Ele fundou todas essas igrejas com muita ousadia, sem temor, aguentou muita coisa, aguentou humilhação, aguentou apedrejamento, ele aguentou ser ignorado pelas pessoas que o conheciam antes, ele foi viver junto daqueles que ele perseguia, passou 3 anos no deserto para que a velha criatura desse lugar à nova criatura. Enfim, uma história muito bonita, que não é o tema hoje, é só para contextualizar os ambientes das cartas de Paulo. Muito rapidamente, muito sumarizadamente, sem a profundidade que não é o objetivo de uma reunião pública como essa, né? Então, dessas comunidades, uma delas era uma comunidade chamada de Coríntio, uma cidade portuária, e uma cidade que tinha muito dinheiro, mas ao mesmo tempo tinha muita perversão do comportamento, sobretudo sexual. Mas também tinha muitos dons espirituais. E essa cidade, nessa igreja de Coríntio, era uma igreja meio orgulhosa, porque na época havia a ideia de que as pessoas falavam a língua dos anjos, que é o que nossos irmãos hoje falam nas igrejas pentecostais, aquelas linguagens que a gente chama linguagem do Espírito Santo, né, que eles falam, que é realmente de fato um evento, né, de transformação espiritual, em que o indivíduo fala uma língua que veio daquela época dos coríntios falavam. Então eles tinham assim um orgulho muito grande, porque eles falavam a língua dos anjos, então, vamos combinar, se eu já falo a língua dos anjos, eu sou quase o anjo. É que eu preciso, né? Então, assim, eu estou falando a língua dos anjos, eu tenho cultura, eu tenho dons, então eu sou o cara. Mas aí as pessoas tinham comportamentos sexuais perversos, até caso de incesto estava tendo na igreja. Óbvio que Paulo tinha pessoas que diziam, Paulo, nós estamos com um problema na nossa igreja. Aí Paulo, ele pensa, medita, pede inspiração do alto. Lá em Paulo Esteve, você percebe que ele pede a Jesus, como é que eu faço para continuar tendo contato com essas igrejas? Aí Jesus diz, escreve para elas, né? E aí ele vai escrever. E ele escreve essa carta, que é o texto mais comentado, mais lido, mais amado e mais conhecido do Novo Testamento. Ele é considerado uma peça da literatura mundial, se a gente pode colocar desse modo. E ele começa dizendo, em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Eu sei que muita gente pensa que é de Renato Russo, desculpa a decepção.
certo? Não é de Renato Russo. Ele fez uma belíssima música, se utilizando de trechos poéticos de Fernando Pessoa, mais a primeira carta de Coríntios 13, e realmente fez uma música muito bonita. Mas aí, essa primeira frase ela já é uma coisa interessante, né? Primeiro, o que aqui Paulo está querendo dizer? Ele não está dizendo, ele vai falar de 6 dons e de 15 virtudes do amor. Ele não está dizendo que os dons não são importantes. Ele não está dizendo que os dons não servem de nada. Tipo assim, não adianta ser médium, não adianta ser evangelizador. Não, não é isso que ele está querendo dizer. Não, não é isso. Ele não está minimizando ou menosprezando os dons. Ele está querendo apenas dizer o seguinte: nada disso tem sentido se não for feito em um contexto em que o ambiente ético seja visto e vivido através do amor. Mas essa primeira frase ela já é assim um murro no estômago, embora muitas pessoas conheçam essa carta, porque ela é muito utilizada em casamentos. Ela, na verdade, é um grandíssimo puxão de orelha que até hoje nos alerta sobre o que de fato é importante. E aí, quando ele diz assim, ainda que, se você pensar tudo o que você quiser pensar depois disso, tem sentido. Ó. Ainda que eu seja dono da Apple, ainda que eu fale 30 idiomas, ainda que eu seja o médio mal do mundo, o maior orador do mundo, que você imaginar, nada disso vai ter valor se não for utilizado por amor. Ele vai dizer o seguinte, essa é a condição. Existe um ambiente, existe digamos assim, um evento sem o qual nada funciona, e esse é o amor. Só que ele não vai se preocupar em fazer uma discussão teológica sobre o que é o amor. Paulo em nenhum momento faz uma discussão sobre o amor eros, se o amor philos, ou se o amor frater. Não, ele não vai fazer distinções teológicas, ele não preocupa-se numa discussão teológica. Apenas ele diz o seguinte, que o amor é uma ação. Por isso que muitas traduções têm, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. O que é a caridade? É o amor prático. Pronto. Então é o seguinte, eu tenho que vivenciar uma experiência prática de amor para poder a minha vida fazer sentido e para a minha tarefa fazer sentido. É o amor. Pronto, não tem outra questão. Aí ele começa algumas definições que eu acho importante a gente realçar sobre elas, porque a primeira coisa que ele vai dizer é que o amor, ele é paciente. Vamos pensar num casamento? Eu faço silêncio, o povo já ri. Pronto. O amor é paciente. Vamos pensar na educação de filhos? O amor é paciente. É porque significa dizer que ele espera o tempo das coisas. Ele espera o tempo de cada um. Quando a gente casa com alguém, quando a gente vai a um centro espírita, frequentar um grupo espírita, quando a gente vai para um ambiente de trabalho, quando a gente vai estudar ou nasce numa família, nós vamos ter pessoas com vários tempos diferentes do nosso. Pessoas que estão avante, pessoas que estão do lado, pessoas que estão atrás. O amor tem paciência do processo do outro. O amor é aquele que, num casamento a ser resgatado, para de exigir que o outro mude e simplesmente muda você. Para de dizer que a culpa é do infeliz, do miserável do esposo. Geralmente o grande culpado de tudo. Ele para e pensa assim, mas e a minha participação nesse processo? Eu tenho a concepção de que existe um movimento que é meu e que eu vou fazer sem expectativa de que o outro faça, porque eu preciso fazer. E eu preciso ter paciência, porque não é porque hoje eu mudei que amanhã o outro tem que estar reagindo à minha mudança. E de repente, olha, ficou tão doce, agora eu vou ser doce também. Primeiro porque a pessoa desconfia. Que negócio estranho é esse? Foi que houve com essa bruaca que ficou doce. A pessoa pensa logo que é uma armação. Vamos combinar, né? Aí você tem que mostrar o seguinte, a paciência significa dizer que tem que ser consistente e constante. Mudanças tópicas, assim, não, hoje eu estou mais tranquilo, mais sereno, mas amanhã eu volto a ser quem eu era, indicam que não houve mudança real. Por isso que eu tenho que ter paciência. Paciência com quem? Comigo e com o outro. Vamos falar da paciência comigo e com o outro. Pode ser, provavelmente, que eu não termine as virtudes todas, não se preocupem. O importante é que a gente fixe bem e tente experimentar bem isso na nossa vida. Comigo, se a gente for observar, a maior causa de autoestima baixa e de desamor é fruto da impaciência consigo mesmo.
Que impaciência é essa? É a impaciência de esperar vencer no tempo certo. As pessoas hoje entram na faculdade e elas querem terminar o curso no início do primeiro semestre. É uma ansiedade muito grande. Nós temos uma ansiedade, digamos assim, de vencer na vida, de acontecer afetivamente, de conquistar processos que só acontecem com processo. Quando eu não respeito isso, eu fico ansioso. O que é ansiedade? É a incapacidade de suportar o tempo das coisas. E teve uma reitora da Universidade de Stanford, recebeu um pai que fez o seguinte comentário. Todo mundo aqui que já pagou alguma cadeira na universidade sabe que quando a gente faz um curso tem várias cadeiras, não tem? Algumas delas a gente considera pouco necessária para o curso, não é verdade? E a gente chama de quê? Essas cadeiras que a gente tinha. Elas são, mas a gente assim pensa, a gente chama de quê? Tamborete. Né? A gente chama cadeira desnecessária, para que essa cadeira tal? É a ideia de que eu poderia terminar o curso mais rápido. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo o curso de psicologia, aí eu entrei numa disciplina que era Leis de Ensino do Segundo Grau. Tinha uma aluna que eu conhecia, colega, e uma outra pessoa que eu não conhecia. Aí ela perguntou para mim, Rossandro, o que é que tu acha dessa disciplina? Completamente desnecessária. Eu não sei quem danado teve a ideia de colocar uma cadeira sobre leis de ensino de segundo grau. Aliás, eu fico pensando na coitada da criatura que vai ensinar essa disciplina. Aí a criatura fez, sou eu vou ensinar essa disciplina. Era outra aluna que eu não conhecia, era a professora. Vocês sabem, pino é feito para ser batido, né? Mas eu não bati pino, porque tem hora que é feio bater o pino. Disse, professor, olha, me perdoe, não é nada contra a senhora. É contra a disciplina. Ela disse, Rossandro, como é o nome do teu curso? Licenciatura em Psicologia. Pois repete para mim. Licenciatura em Psicologia. Pois é, você está sendo treinado para ser clínico e dar aula. Para dar aula você tem que saber como é que as leis que regem o ensino funcionam. É uma disciplina importante, professor, sem sombra de dúvidas. É necessária. Mas um pai chegou para a Universidade de Stanford, a reitora, e disse, meu filho se tornaria um excelente engenheiro em 2 anos. Se vocês limpassem todas essas disciplinas aqui sem necessidade, ele terminaria o curso rapidamente. A reitora disse, depende do que você quer como filho. Ele disse, como assim? Por exemplo, melancia, uma melancia nasce em 6 meses. Um carvalho dura 100 anos. Deu para entender? As pessoas querem, sem paciência no amor, que tudo fique pronto. Querem filhos geniais. Tem gente que bota o filho no inglês, no francês, no xadrez, para rimar, né? Aí bota lá no tênis e tal, aí bota fazer uma escola, aula de reforço. Ou seja, cadê a infância? Acabou-se. Porque quer que o menino com 4 anos tenha PhD em Harvard. Não funciona. Queima a infância, quando chega na adolescência, finalmente vem os hormônios de liberação. O que é que o indivíduo faz? Vai ser infantil na adolescência. E aí todo aquele investimento, toda aquela grana, todo aquele discurso de inglês vai-se embora. Uma vez chegou um pai para mim que fazia isso com a filha. A menina fazia francês, alemão, inglês, fazia balé, teatro, escola de manhã, de tarde, professor de reforço à noite. Eu disse, meu senhor, ela não tem infância. A vida tem etapas que devem ser respeitadas, eu tenho que ter paciência. Não, mas o mundo é competitivo, eu quero minha filha. E eu sabia que ele não voltaria. Só que ele ficava bem arrogante, né? Eu digo, eu vou fazer uma terapia de choque com ele. Eu disse, sabe o que acontecerá quando sua filha tiver 16 anos? Que é, o primeiro carinha tatuado que fuma baseado pega ela, ó. Porque ela vai ter a infância que ela não está tendo com o pai. Aí todo o seu investimento vai se perder. Porque vai demorar para ela voltar para sua casa. Ela até volta, mas talvez bem aos frangalhos. Porque a vida precisa de etapas. As pessoas têm tempos diferentes. No relacionamento, as pessoas têm tempo diferente. Eu tenho que ter paciência para entender o processo de cada um. Eu lembro que quando eu casei, eu descobri 2 coisas fantásticas no casamento. Primeiro, estar em casa não significa estar com a esposa. Para o marido, estar em casa é estar com a esposa. Para a esposa, estar com a esposa é estar com ela, de lado, assim, fazendo alguma coisa coletivamente, juntos. Né? Então, quando eu morava com minha mãe, eu chegava de viagem, mãe, boa noite, tudo bom, bem, você tal, ia para o meu quarto. E eu casei e fiz a mesma coisa. Minha esposa, gente, e aí? Vai para onde? Não, vou para o computador. Não, meu filho, acabou o trabalho. Não, mas eu estou aqui com você. Não, você está no escritório. Vinha para cá.
Paciência. Primeiro porque você tem que ver as séries que o outro gosta, né? Nem sempre é que você gosta, mas você começa a perceber que um relacionamento é feito de investimentos cotidianos e não de grandes gestos. Não é uma coisa grandiosa que faz você mostrar para o outro que é afeto. São pequenos gestos de entender que o outro é importante para você. E aí também as coisas do comportamento, né? Porque você imagina, eu chego nos cantos e faço tudo muito rápido, porque vocês já perceberam que eu sou meio hiperativo. E minha esposa, ela não acorda, ela reinicializa, diga ela. Os aplicativos vão entrando, ela abre um olho, abre o outro. E aí, quando a gente viaja, geralmente, no começo do casamento, a gente chegava no hotel, aí a gente ia tomar café 10 para as 10. Isso depois de muita insistência minha. Aí nada estava funcionando, o ovo não tinha mais, estava tudo já meio vencido. Aí eu comecei a pensar, eu tenho que criar uma nova estratégia, eu não vou suportar. Ela não conseguia acordar. Aí eu pensei, não, eu vou acordar mais cedo. Eu acordava cedo, ia, tomava meu café bem gostoso. Ia para o quarto e ela tomava o café dela só. Aí eu pensei, eu estou punindo ela. Eu estou ficando aqui para ela sentir como é ruim atrasar. Isso era maldade. Mas eu não estava percebendo que era isso. Aí eu acordava, tomava meu café, voltava e ia tomar café com ela. Quando ela via que estava tudo ruim, eu não estava mais cobrando, ela percebeu que se chegasse de 9 seria melhor. Ela já chega de 9. Mas acontece que eu penso assim, poxa, ela atrasa. Mas quando você pensa assim, e o conjunto de virtudes que a pessoa tem? Isso não é nada. Atrasar. Pelo conjunto de virtudes que ela tem, atrasar não é nada. Ela pode tomar café de meia-noite. Isso não muda o amor, porque o amor é a percepção do todo. Quando eu percebo o todo, eu tenho paciência. Porque tem coisas que funcionam. Como também tem coisas em mim que não funcionam para ela. Por exemplo, o fato de eu ser avexado. Né? Acordar de manhã e eu acordo e faço, bom dia, ela, não, bom dia ainda não, tal. Tem uma palestra de Clóvis de Barros que ele diz que quem é assim é doido, né? Que ele diz que quem acorda assim, pô, eu sou o cara, acordo desse jeito. Mas cada um tem um jeito, ela tem que suportar a minha hiperatividade e eu suporto a lentidão do acordar dela. São esquemas. Eu já percebi, por exemplo, que eu não posso fazer turismo em equipe com ela. Porque ela não consegue acordar para ir com um grupo, aí o grupo fica com raiva. Eu digo, não, a gente vai sempre só, porque eu sou seu esposo, eu aguardo. Aí eu acordo a hora que você quiser, a gente sai meio-dia. Não tem problema não. Agora o povo... A gente começa a perceber assim, a paciência faz com que eu veja o outro globalmente, mas e comigo? E a paciência comigo? Do meu processo? Como a gente se cobra, né, gente? Como a gente quer ser perfeito, capaz, inteligente, bonito, todo-poderoso. Como a gente compra essa mentira de que tem que ter tudo e que tem que ter ser tudo. Como isso entristece, empobrece, destrói, porque nós não respeitamos o tempo do processo do nosso espírito de amadurecer. E talvez a gente possa até pensar assim, mas Deus certamente ama mais a uns que aos outros. Porque a gente tem como paradigma os nossos pais. Aquele filho que faz tudo que os pais gostam, são os filhos que geralmente os pais, né? Olha, meu filho querido, estudioso, tal, parará, parará. Aí aquele filho que não entra nos paradigmas que a família considera como o legal, às vezes não é um filho muito querido, começa a se sentir menosprezado. Com Deus não funciona assim. Com Deus ele ama, ponto. Nada do que se faça vai mudar isso. Inclusive, quando ele vê que você está fraco, ele investe mais amor em você do que quem já está legal. É um amor bom diferente. Mas é um amor incompreensível para a gente, porque aí Paulo vai falar desse amor paciente e Deus é infinitamente paciente no processo da gente. Imagina isso. A gente não consegue dimensionar o amor de Deus, porque para a gente é incompreensível mesmo. Como é que Deus me ama? Sendo essa criatura, essa peste que eu sou. Como é que ele pode me amar? Será que ele sabe? Ele sabe o que eu faço, sabe? E ama. É porque a primeira vez que eu fui ao Centro Espírita, eu entrei e tem aquela música clássica, né? Aliás, meu irmão, que violão bem tocado. Parabéns. Caramba! Que coisa linda. Tinha que dizer. Muito, muito, muito bonito. E aí, você entra naquela musicazinha, uma pessoa na porta assim. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Receba essa mensagem luminosa. Você pega aquilo ali e já se sente menor, né, do que a pessoa. Aí alguém faz uma leitura do livro Pão Nosso. Pelas páginas
do querido Emmanuel e as mãos do nosso querido Chico Xavier, né? Que tendes. Aí começa a ler a mensagem. A voz suave, depois vem a prece. Bondoso Jesus. Aí você pensa, pronto, eu sou um espírito muito atrasado. O bom é que depois de 15 dias você descobre que é tudo doidinho igual a você. Desencanta, desencana. E aí pensa assim, poxa vida, as pessoas que falam suave são hipócritas e estão fingindo? Não. Jamais. Elas estão exercitando a suavidade. Elas estão exercitando a doçura. Elas estão dizendo, pelo menos num dia da semana, eu vou vivenciar aquilo que eu quero ser todos os dias. Porque nenhum de nós consegue o tempo inteiro estar no que Emmanuel chama de estado de prece. Sabe aquele dia que você amanhece bem? Que você vai fazendo oi para as árvores do caminho? Já aconteceu? Não acontece? Não tem dia que você vai assim, because I'm happy. Você sai assim bem, uai, que lindo, olha que praia maravilhosa. Tem dia que você só tá, sai da frente, miserável. Aí um dia você tá bem. Aí você pensa, poxa, como eu queria ser sempre assim. Não é isso que a gente diz? Como eu queria ficar sempre nesse espaço. Tenha paciência. Porque um dia todos nós seremos anjos. Mas é com paciência. Com paciência de suportar o meu processo. De quando eu chegar na casa espírita, não achar que quem está falando suave está fingindo. Quem está falando suave está querendo construir suavidade. Quem está fazendo uma prece, ou fazendo uma palestra, ou que é na mediúnica, ou está evangelizando uma criança, mesmo que seja uma pessoa que tem uma vida pessoal perturbada, é alguém que diz, existe um ponto, um momento, em que eu experimento a paz que um dia eu vou ter todo instante. Existe um lugar, num sábado à noite, numa quarta à noite, num domingo de manhã, em que eu me reúno com pessoas tão doentes como eu, mas que a gente quer um dia ser curado. Porque a gente vai para lá procurar o médico das almas. Aí eu tenho paciência comigo. Poxa, eu tenho paciência de entender que um dia eu consigo fazer tudo de bom, no outro dia, tudo errado. Você vai para um congresso Espírita do Ceará, é aquela Red Bull de energia, né? O cara sai assim, turbinado. Aí pensa, sou diferente, agora eu sou uma nova criatura. Aí o mentor faz... Eu já tive aí, meu filho, não é assim não. Mas tudo bem, é importante que você ache que vai conseguir, porque um dia vai. Mas não é mágico. É preciso a paciência, o meu processo, a forma como eu vou construindo isso, como eu vou me aceitando como eu sou. Aí começa um processo fantástico, gente, eu preciso me amar. Com paciência de me aceitar. Se eu preciso amar mais do que falar a língua dos anjos e dos homens, eu preciso amar o ser mais próximo de mim. Eu. E esse amor por mim vai ser a experiência que vai me permitir amar os outros. Porque uma coisa fantástica quando você se ama como você é assim. Se você se ama com todos os defeitos, você aceita todas as pessoas com os defeitos que elas têm. Porque você aprendeu com você que você tem que se amar como você é. Então você não passa mais a entender reforma íntima como tortura íntima, como algumas pessoas pensam. Que eu tenho que conter defeitos. Como quem pega uma bola de pilates, pula na piscina e fica com ela lá embaixo. Fica aqui, defeito. Depois de 30 segundos sem oxigênio, você pula e a bola faz... Eu preciso transformar. Não é retenção de defeito, é desenvolvimento de virtudes. É por isso que os espíritos são tão caridosos que quando eles vão escrever o homem de bem, já leram? Ou seja, o homem de bem é como uma prova do Enem, que tem 100 questões e você não marca uma. Você vai lendo ali e faz, ai meu Deus, como eu estou longe. Ao final do homem de bem é provável que você possa começar a se deprimir. E os espíritos colocam, vamos colocar o verdadeiro espírita. Aí você já marca umas 15, né? Porque ele vai falar de um esforço em combate interno. O nosso combate interno é o que está lá no Alcorão como jihad.
A guerra santa, que está lá no Corão, é todo muçulmano deve travar em si uma guerra interna para o desenvolvimento das virtudes. E não para botar uma bomba e matar os outros. Entende? O desenvolvimento das virtudes. Então, o Espírito ele tem um combate. Esse combate é, eu preciso ter paciência, porque combate tem várias etapas. Tem dia que eu venço, tem dia que eu perco. Tem dia que eu consigo ser leve, suave, compreensivo, deixar o outro entrar no trânsito. Tem dia que eu empurro o carro, quase bato no outro. Não deixa entrar não, porque eu não estou bem. Então eu reverbero ao meu redor tudo que eu estou sentindo. Quando eu estou bem, eu sou leve. Quando eu estou mal, eu sou pesado. Sai do meio. Então, na medida em que eu vou me conhecendo, me aceitando, me percebendo, aí eu vou conseguindo aumentar o tempo em que eu fico bem. Mas esse tempo em que eu fico bem, ele é fruto exatamente de quanto mais o indivíduo se aceita como ele é, mais ele é leve. Quanto mais ele se critica, mais ele é pesado. Ele deprime, ele pensa em se matar, porque ele se sente tão mal. Aí o quê? Mas porque você não sabe quem eu sou não, Rossandro. Vocês também não sabem quem sou eu não, gente. Esse é o grande lance aqui na Terra. A gente não consegue, porque encarna e você não consegue ver o que está aqui dentro. Graças a Deus. Já imaginou agora uma tela mental de todos nós ser projetada aqui em cima com todos os segredos? Isso é igual a grupos de WhatsApp secretos. Projetados assim, tá. Tudo que você fez e você pensa, tá aqui. Aí todo mundo sai correndo. Eu era o primeiro. A gente não está pronto para isso. Detalhe. Deus ama ainda assim a gente. Já imaginou? Como é que pode? Deus é paciente. Porque como dizem Eclesiastes, para Deus, o melhor das coisas é o fim e não o começo. No fim o processo foi feito. No fim eu compreendo tudo, no fim tudo faz sentido. Aí essa paciência de perceber assim, eu vou construir em mim as virtudes, eu vou aprender a me amar como eu sou. Você percebe que as pessoas que eram tocadas e curadas por Jesus, em meio à multidão que também queria cura, tinha uma característica. Por que Jesus só fez uma mulher parar de sangrar no meio daquela multidão? Será que só tinha uma sangrando? Será que só tinha um cego, como Bartimeu, no caminho? Será que só tinha um cobrador de impostos, como Zaqueu? Mas por que eles? Sabe qual é a característica deles? Eles achavam que mereciam. Eles achavam, eu mereço. A gente pede sem achar que merece. Sabe por quê? Porque a gente acha que Deus não ama a gente. Porque a gente acha que se Deus amaria a gente se eu fosse assim. Porque nós é que somos infantis e só nos amaríamos se. Deus ama apesar de. Desse jeitinho que você é. Chega no quarto hoje em casa e diz, papai, tu me conhece. A gente sabe tanto que é ruim. Que quando a gente está com raiva de alguém, a gente faz, Deus não dá asa à cobra, não. Essa é uma constatação que diz o seguinte, cobra é um bicho perigoso. E se voasse, seria mortal, né? Então, imagina eu agora com o poder de uma cobra voadora. Era na jugular do inimigo. Aí não tem esse poder. Por quê? Porque ainda não pode usar por bem. Quando puder usar por bem, você não vai ter asa, você vai flutuar. Porque o poder do amor é infinito. É aquele poder que, montanha, vem para cá. Mas é uma fé que ama. Porque eu não vou mover a montanha para o capricho de uma fé cega. Eu vou mover a montanha para salvar alguém. É um movimento de amor. Aí eu posso mover tudo. Começa a mover aqui. Começa a sentir aqui esse mover-se. Começa a se aceitar como se é. Começa a olhar para si com sentimento não do que falta, mas do que tem. Não com a lista do pedir, mas com a lista da gratidão. A família é a que eu preciso ter. Ah, você não conhece os meus pais. Nossos pais, eles sempre nos amam. Eles amam de um modo tal que muitas vezes eles se destroem para mostrar para a gente onde a gente não deve pisar. Às vezes morrem de álcool
para dizer para você, não faça isso. Às vezes lhe abandona para que você possa ter o que ele não podia oferecer. E tem que suportar essa dor a vida toda e a gente fica só se culpando. Me abandonou, bebia, não me amou, não. Um monte de criança lamentando sem entender que cada um deu o que podia. Eu lembro da música de Djavan. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá? Para que cobrar ainda? Para que ficar dizendo você não me deu? Para que ficar apontando o passado para encontrar culpados? Para que ficar fazendo aquela pergunta infantil? Por que eu passo por isso? Essa pergunta só tem um motivo. Encontrar um culpado. Para você se sentir inocente. Não funciona assim. Todos somos culpados. Não existe o culpado, existem os culpados. E existe um pai que ama esses culpados. Mais ou menos como na música, você não vale nada, diz o mundo, mas Deus diz, mas eu gosto de você. Porque você pensa que não vale nada, mas para mim, você é único. O amor que Deus tem por nós, ele é individual, gente. Ele nos projetou de uma forma única. Ninguém que já nasceu, está nascido ou nascerá neste planeta vai ter uma digital igual à sua. Ninguém que nasceu, está nascido ou nascerá neste planeta tem um código genético igual ao seu. E ninguém é amado mais do que Deus, do que você. Mas se você não perceber e não sentir isso, ele fica lá doido para te dar um abraço e manifestar todo o amor, mas você diz, eu não mereço. Eu não posso. Porque eu sou viciado, porque eu traio, porque eu roubo. Deus ama a gente. E vai transformar os corações que se amarem e disserem, tá, estou pronto, eu mereço, eu quero, eu aceito esse amor todinho. Desde que fomos criados, esse amor depositado aqui, eu sem sacar, porque eu fico achando que eu não mereço. Um dia, eu estava #revolta total em casa. Não acontece? Você está assim, Deus sabe lá quem sou eu. Tem dia que você duvida, né? É normal, humano. Cheguei, era o dia do Evangelho. Não tem nada mais incômodo do que fazer o Evangelho no pior dia da sua vida. Aquele dia que você fez tudo errado, é o dia do Evangelho. Ai, meu Deus, é o dia do Evangelho. Com que cara eu vou fazer uma prece? Como é que eu vou fazer o Evangelho hoje? Melhor dia de fazer o Evangelho. Porque você está sem máscara. Você está bem autêntico. Tipo assim, sou isso também. Não é que eu sou isso somente. Eu sou isso também. Esse cara perigoso, invejoso, perverso. Mas eu não sou só isso, mas eu sou isso também. Se eu não perceber que eu sou isso também, eu vou achar que somente o outro é assim. Aí eu nunca vou mudar. Nunca vou me aceitar, nunca vou me amar. Mas eu cheguei, fiz o Evangelho, abri Pão Nosso, que lá em casa chamamos carinhosamente de Pau Nosso, que é só lapada. Mensagem, obviamente, sempre é para você. Tem gente que inocentemente no dia do Evangelho pensa que é pro outro. Gente que faz assim, né? Tipo, ó, é para tu. Acaba com o Evangelho no lar, porque passa a ser um lugar de acusação e não de congraçamento. Essa é a cara de alguém, poxa. É a cara de quem está lendo, do que está escutando, que é para cada um ali. Fiz o Evangelho, terminei, parará. Fui pedir uma pizza. Aí eu peguei o telefone, botei Google, quero comer pizza da marca tal. Aí o Google, a pizza da marca tal tem 3 na sua cidade, e a mais próxima é no bairro tal, telefone tal, quer ligar? Todo telefone, me presta aqui o teu, tem um endereço IP, que é como se fosse uma identidade, um CPF. É o único no mundo o telefone, né? Como é teu nome? Liduína. É o único telefone de Liduína. Só tem esse, com esse endereço. Igual o código genético da gente. Obrigado, Liduína. E aí, quando você entra em contato com a internet, tem uma outra coisa chamada GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, que localiza que aquele celular está ali, naquela casa, naquele bairro, naquela cidade, naquele lugar do planeta. E que é meu, porque quando eu registrei, eu botei meu CPF naquele celular. E aí eu percebi que o Google sabia onde eu estava.
cheguei logo a uma conclusão. Se o Google sabe quem sou eu e onde eu estou, Deus também sabe disso. E aquilo me foi uma coisa tão aliviante que eu disse, poxa, Deus sabe quem sou eu. Deus sabe das minhas angústias. Deus sabe das minhas fraquezas, das minhas dores, das minhas conquistas. Deus sabe de tudo. Mas eu fiquei impressionado porque o danado do Davi não precisou de um telefone para chegar a essa conclusão. Ele ficou tão encantado como a gente fica, né? Senhor, eu sei que tu me sondas. Olha como é profundo. Tu me sondas. Chegar no quartinho hoje, vai conversar com o papai, tá? Vai, deixa o papai sondar o coração. Tem inveja, tem raiva, tem ressentimento, tem desamor por mim. Deixa ele limpar, passar a mãozinha dele. Eu sei que tu me conheces. Quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado. E mesmo que faltem em mim palavras, tu conheces o meu pensamento. Até aquilo que eu não tenho coragem de dizer, Deus conhece. E isso é tão precioso que eu não alcanço de tão alto. Por quê? Porque o amor é paciente. A paciência de Deus vê o nosso processo. Deus vê os nossos erros como processo. A gente é que botou o nome de pecado. Quando uma criança está aprendendo a andar, ela não cai. Imagine se você batesse no seu filho que está aprendendo a andar porque caiu. Isso é pecado ou é processo? Ela está aprendendo a ler e gaguejou. Bate nela? Não. Ela vai dizer, eu quero água. Você bate nela, você ri. Por quê? Porque é processo. Você fica feliz de ver, daqui a pouco sai água. Né? Porque você sabe que é um processo. Assim Deus nos vê. Nossos processos. E a gente se punindo, se martirizando, se desamando, comparando-se com os outros. Aí vem a dor imensa. Porque quando eu me comparo, eu deixo de ter paciência. Porque o percurso do outro é o do outro, caramba. O meu é o meu. O sofrimento que a maior parte dos seres humanos tem é de olhar para o lado e dizer, fulano tem o que eu não tenho. Tem um salmista chamado Asaf, que ele fez 7 salmos. Ele tocava símbolo. Símbolo é prato. Aquilo que Paulo vai dizer. Se não tivesse amor, seria como um símbolo que retine. Né? E Asaf tocava prato. Davi conheceu Asaf, chamou ele para reger o coro lá do templo. E Asaf fazia músicas, porque os salmos são músicas. São 150 do hit parade da Judéia. E desses 150, 105 são de salmo, de Davi. Davi era o cara que estava no hit parade da Billboard da Judéia. Só dava Paulo. Primeira colocada, Davi. Segunda colocada, Davi. Terceira colocada, Davi. Aí Asaf fez um assim, 77. Hoje não consigo dormir. Meu coração se ressente, porque eu vejo a vitória dos ímpios, enquanto que eu que sigo a Deus sofro. Já passou por isso? Pessoa ruim no seu trabalho, desonesta, a vida tranquila. Acabou de trocar de carro. E você lá, frequentando o centro, pagando prestação, cheque especial, cartão de crédito rolando, na dívida pagando o mínimo. Né? Tem gente que faz isso com encarnação também, infelizmente. Aí você faz, e fulano, bem pra caramba. É porque ele, quando chega no verso 10, ele vai entender, ah, não, isso é a minha visão turva. Deus é Deus, Ele me ama. Ele entendeu uma coisa que depois eu botei assim na versão crédito-débito. Qual é a diferença de pagar no crédito e no débito? Quando você paga no débito, você imediatamente tira dinheiro da conta, não é verdade? Só paga no débito quem tem. Quem não tem, paga. Pronto. Quem já está assim com crédito com Deus, paga no débito. Porque já tem bônus hora na conta. Fez, paga. Não é assim? Você faz, menino, deu nem tempo eu errar, já pá, porque você já está. Quanto mais próxima vem a reação do evento, mais você aprende rápido. Quem não tem, é no crédito. Aí você pensa, fulano não acontece nada. E espera. Dividiu uns 36 vezes. Com esse juro brasileiro, bom, modo do mundo. Não é assim que funciona. Deus é paciente.
Aí ele olha para a gente, sonda a gente, ama a gente como a gente é, e a gente não entende que as dores fazem parte de um processo de crescimento. Não é uma punição. Mas o que é que acontece quando eu me comparo, que foi o que a Sé fez no início do Salmo? Os ímpios crescem e eu não. Eu deixo de olhar para o foco. Qual é o nosso modelo, segundo o Livro dos Espíritos? Muito bem. Quando eles dizem isso, é o seguinte, ó, tem um foco. Pá, uma meta lá na frente. Olha para ela. Fazemos parte de uma orquestra. Todo mundo tem dons. Concordam comigo? Ninguém é desprovido de dom. Cada um tem o seu. Não importa qual seja, Deus deu. Pronto. Aí agora eu vou lá com o meu dom, que é o meu instrumento. E eu vou tocar meu instrumento. No começo é afinado? Você já viu alguém tentando aprender flauta, violão, violino? Cara, ninguém suporta. Só a mãe da criatura. Começa... Parece a mosca do Zika vírus. Da chikungunya, cara. De repente... Por que conseguiu? Porque teve paciência. Ah, o que acontece com quem não tem paciência? Sabe o que acontece? Começa a tocar, aí quando olha para o lado, o cabo tá... Ó, já toca Vivaldi. Eu não consigo nem tocar Leandro Leonardo. Imagina, aí o que eu fiz agora? Eu tenho uma partitura, eu tenho um instrumento e eu tenho um regente. Partitura, o Evangelho de Jesus. Regente, o próprio Jesus. Instrumento, o dom que ele me deu para eu afinar. Infantilidade, olhar para o outro. Mas eu estou com um violino e ele tem um violão, cello é bem maior. Porque tu deu 5 dons a um, 3 a outro e me deu só um, pois eu escondi. Serve infiel. Sabe por quê? Um dom que eu te dei, você não multiplicou, isso é falta de propósito. Desperdício. Não importa se tem 1, 2, 3, importa que o movimento de multiplicação. Comparou com os outros, está infeliz. Quando você não tiver com uma doença grave, um problema muito real, e você estiver triste, pode parar, você está se comparando com alguém. 90% da infelicidade humana é a comparação. É o que no Evangelho segundo o Espiritismo chama-se de sofrimento voluntário. Ou seja, não era para estar sofrendo, mas eu quero. Pois eu vou olhar para fulano e ficar com raiva. Luciano, odeio, sabe tudo de Bezerra de Menezes, odeio. Está fazendo um livro, ô peste. Brincadeira, meu irmão. Imagina, poxa, olha como você sai do sentimento de escassez e você se vê como irmão e você faz, meu Deus, meu irmão Luciano está fazendo um livro sobre Bezerra de Menezes. Ele passou o dia sentado, ficou com dormência nas pernas. E esse esforço dele, um dia a gente vai pegar o livro, cara, e vai ler. Eu, em vez de eu lamentar o esforço que ele fez, eu vou dizer, que coisa boa, sabe por que ele fez esse livro? Para quê? Para ele fez para que a gente leia. Ao invés de eu ficar chateado com o que o outro fez, eu digo, que bom, olha só a orquestra. Cada um toca um instrumento, e quando eu toco o meu, afinação, melodia, paciência do meu processo, amor. Quando eu olho para o lado, tristeza, impaciência, ansiedade, competição, inveja. Eu fiquei só num dos itens do amor. E eu poderia ainda falar muitas horas sobre a paciência. Mas é importante que a gente consiga entender que Deus, Ele é nosso Pai. Que Deus nos ama como a gente é. Ele sabe tudo sobre você. E ama você assim mesmo. Ele sabe o que ninguém sabe. E ama a si mesmo. Ele sabe o que nem você ainda sabe que tem de defeito. E ama a si mesmo. E eu preciso aceitar esse amor. E eu preciso me amar como eu sou. E eu preciso sentir esse amor pleno. Eu preciso sentir essa misericórdia de mim para comigo mesmo. Paciência no meu processo. Eu insisto.
eu repito, até que um dia aquele comportamento vira um padrão para mim. Eu não me comparo, cada um tem o seu percurso, o seu processo, a sua caminhada. Eu vou olhar o percurso todo como algo que me inspira e não como algo que me faz lamentar. Sempre que eu olhar para o lado, não vai ser para ficar com raiva, é para dizer, que bom, fulano conseguiu, eu vou conseguir também. Que bom, não vou olhar para ninguém com raiva, porque tem ou não tem, ou conseguiu. Eu vou dizer, poxa, todos podem, porque eu sou filho do mesmo pai dele. Mas esse percurso é meu, é individual. Eu vou fazer no meu esforço, no meu tempo, na minha hora. E eu vou sentir esse amor, porque quando ele passar, eu vou fazer igual a Bartimeu, um cego. Havia vários cegos. E eu vou terminar com essa história. Várias pessoas esperando Jesus passar. Bartimeu foi para lá. Ele fez um movimento interessante, ele procurou Jesus. Primeira coisa que ele fez. O lugar onde ele estaria. Mas tinha um monte de cego, tinha um monte de aleijado, porque as pessoas nasciam com muitas deficiências, porque primos casavam com primos e ninguém sabia da genética, além da desnutrição muito alta, as pessoas morriam muito cedo, havia muita gente pobre. E Roma era tão organizada que tinha invadido a Judéia que ela dava uma capa, que era uma espécie de autorização. Nessa capa estava escrito, este homem é um mendigueiro, vive de esmolas. E somente esses que tinham essa capa podiam pedir esmola, os outros que não tinham não podiam nem pedir esmola. Era um cadastro. E aí, lá vem Jesus passando. Aí Bartimeu faz, Jesus, filho de Davi. Aí ele escuta, cala a boca. Sabe aquelas vozes do passado? Você não vai dar para nada. Você pensa que você é quem? Ou então, clássico nordestino, infeliz das Costa Oca. Né? Aí ele escuta, cala a boca. A maior parte das pessoas, primeiro, nem vai para o canto em que Jesus passa, nem busca, fica esperando que ele venha assim, inerte. E quando vai, que cala a boca, cala a boca. Sabe o que foi que Bartimeu fez? Ele fez assim, Jesus, filho de Davi. Sabe o que Jesus fez? Opa, alguém aqui quer. Alguém aqui acha que merece. Agora eu paro. Chamem ele. Aí, eu acho que o mesmo cara que mandou, vai, tá te chamando. Aí tá lá na descrição do Evangelho. Bartimeu solta a capa. Gente, a capa dava a ele direito de pedir esmola. Pense bem. Ele está dizendo assim, o que eu vou fazer agora não tem volta. Não dá para depois. Se ele jogou a capa e tinha um monte de mendigo sem capa, o que aconteceu? É minha. Não dá para voltar lá e pegar, não. Ou seja, é um caminho sem volta. A zona de conforto da capa foi abandonada, porque eu não queria um selo da miséria, eu queria a libertação total. E aí, quando ele chega perto de Jesus, Jesus faz uma pergunta aparentemente sem sentido. Um cego chega perto de Jesus, Jesus faz, tu quer o quê? Jesus, vamos combinar. Tá na cara, velho. Eu tinha um amigo meu, Luciano, já ônibus, dia de chuva, para a faculdade. Você corre, chega no ponto, o ônibus... Já passaram por isso? Primeira vergonha, todo mundo olha para você no ponto e faz... né? Tipo, nem consegui. A raiva, porque é mais meia hora esperando. Aí eu tava com um amigo meu, um dia ele fez... Tem nada não. Um dia eu jogo na Mega Sena e ganho. Aí, Rossano, tu vai ver. Você vai fazer o quê? Vai ter um ponto de ônibus só pra mim. Imagina. Aí eu entendi porque Jesus perguntou a Bartimeu aquilo. Tu queres o quê? Porque ele podia ter pedido, sabe o quê? Bom, eu não tenho profissão. Eu não sei fazer nada. Fui cego a vida toda. Eu não quero ver não, quero ser rico. Não podia? Eu quero servos para me servir. Eu não sei fazer nada. Soltei minha capa, ó. Agora eu quero tudo. Ou seja, eu fui buscar. Eu gritei quando pediram para eu calar, porque eu achei que eu merecia. E eu gritei de novo, tipo assim, chegar em casa e eu, Jesus, me ajuda. Grita, chora, se ajoelha, dias e dias e dias, te entrega. E pede. Aí depois ele também sabia o que queria. Que eu veja.
tem que saber o que é que você quer. Que eu veja. Aí o texto diz assim, e ele passou a seguir Jesus. Ou seja, eu não quero apenas voltar a ver. Eu quero nunca mais voltar a ficar cego. Eu não quero apenas dar um grito. Eu quero agora gritar para todo mundo que quiser que Jesus, o filho de Davi, cura. Jesus, o filho de Davi, ama. Jesus, o filho de Davi, me abençoa. Jesus, o filho de Davi, é o meu modelo e meu guia. Deus, o Pai de Jesus e meu Pai, me ama. E isso não muda. E quando eu aceitar isso, definitivamente, eu paro de sangrar, eu não preciso mais subir no sicômoro, eu não preciso mais gritar, porque eu já vou viver sentindo esse amor, porque eu tive paciência de respeitar o meu processo. Muita paz, muito abraço para todo mundo que está nos ouvindo na Web Rádio. É uma alegria estar aqui. Obrigado. Esse é o Rossandro, né? Que todos nós amamos. Queríamos mais uma vez, fechando, pontualmente, agradecer o carinho de vocês, a devida paciência, foi oportuno de falar sobre paciência, a compreensão pelas limitações físicas do nosso ambiente. Você acompanhou a palestra Sem Amor, Eu Nada Seria, expositor Rossandro Klingen, da Paraíba. Conferência ocorrida no dia 27 de maio de 2017, na cidade de Fortaleza, Ceará, no Centro Espírita João, o Evangelista.